Olá, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Voltando às aulas da instrução técnica número 11, saídas de emergência, nós paramos no slide 17, na última aula. Então, eu fiz um exemplo prático, acabei perdendo o projeto que eu fiz, por isso que eu não deixei disponível. Mas eu vou fazer outros exemplos ao longo das aulas. Então, continuando aqui, eu sou o engenheiro Newton Cubo, e nossa aula é sobre IT11, saídas de emergência, abordando os principais pontos. Então, continuando com os itens da IT, vamos para esse item aqui, que fala que no cálculo da largura das saídas deve ser atendida a metragem total calculada na somatória das larguras. Sim, você vai somar, você vai fazer várias aberturas, colocar portas, por exemplo, e você tem que ter o valor lá que você encontrou em função do número de unidades de passagem. Quando houver mais de uma saída, citando somente que for múltiplo de 0,55. 0,55 metros, ou 55 centímetros, é igual a 1 UP. Então, esse item fala que só aceita que for múltiplo de 0,55. Na verdade, você vai encontrar aí no mercado portas de 80 centímetros, 90 centímetros. Acho que tem porta de 1 metro. Mas são essas as larguras padrão, digamos assim. Tá? Então, se você achou lá, precisa de 3 metros de largura de portas, né? Então você pode colocar, por exemplo, 2 portas de 90, mais 2 de 80 centímetros, daria ali quase 4 metros, 3 metros, alguma coisa, tá? Usando o que tem de padrão no mercado. Larguras mínimas a serem adotadas. As larguras mínimas das saídas de emergência para acessos, escadas, rampas ou descargas deve ser de 1,20 m. Então aqui ele fala que tem que ser sempre 1,20 m o mínimo. Então parta sempre daí. Quando você for fazer uma vistoria, parta sempre desse mínimo que é 1,20 m. Para as ocupações em geral. Então, no geral, é sempre 1,20 m. Escada, corredores, então sempre tem isso em mente. Agora, ressalvando o disposto abaixo. Então, 1,65 m correspondente a 3 unidades de passagem, 3 UP, sendo que cada UP vale 0,55 metros. Correspondente a 3 unidades de passagens de 0,55 metros. Então, 0,55 metros é uma UP. Para as escadas, os acessos, corredores e passagens. Então, aqui ele já fala o que é acesso, são os corredores e passagem, e as descargas. Nas ocupações do grupo H, divisões H2 e H3. O que é o H, pessoal? O hospital, tá? Esse H2 e H3 deve ser hospital psiquiátrico, mas o H é de hospital. Então, você tem que ter, no mínimo, 1,65 m quando se tratar de hospital, porque hospitais são prédios mais sensíveis. Tem pessoas doentes, tem pessoas internadas, tem pessoas com dificuldade de locomoção. O item B, 1,65 m corresponde a 3 unidades de passagem de 0,55 para as rampas, acessos, corredores de passagens e descarga nas ocupações do grupo H, divisão H2, também algum tipo de hospital. Aí precisamos olhar lá na tabela da IT do decreto estadual, não lembro, mas o H é uma edificação destinada a hospital, a cuidados hospitalares. Pessoas doentes. 2,20 metros corresponde a 4 unidades de passagem de 0,55 para as rampas, acesso às rampas, corredores e passagens de descarga das rampas. Nas ocupações do grupo H, divisão H3. Então, fica esperto aqui quando se estiver tratando do grupo H. H de hospital. Tá. Aqui nós podemos depois voltar para ver o que é o H3, eu realmente não lembro. Mas tudo está relacionado com o tratamento de saúde, tá? Exigências adicionais sobre as larguras de saídas. Então, esse item fala o seguinte: a largura das saídas deve ser medida em sua parte mais estreita.
Então, que a pior situação. Não sendo admitidos saliências de alisares, pilares e outros. Eu não lembro o que é alisares. Né? Depois eu vou dar a resposta. Com dimensões maiores que as indicadas na figura 1. Então, essa aqui é a figura da IT9. E essa somente em saídas com largura superior ao 1,20 m. Então, o que ele fala aqui? Ó? Esse pilar, ele pode se projetar no máximo 10 centímetros para dentro do corredor. E aí você vai medir aqui da parede até a outra parede e tem que ser maior ou igual a 1,20 m. Aqui faltou um igual. 1,20 m para cima. Tá? Aqui ele mostra de novo. Ó. Aqui tem 25 centímetros de largura. E aqui não pode ser maior do que 10 centímetros do comprimento, sim, no sentido da se projetando da parede para dentro da rota de saída de emergência. Tá? É isso que esse item está falando. Então, ficar esperto aqui nos 10 centímetros. Tem muitas irregularidades aí por aí que não atendem esses 10 centímetros, mas está aqui, 543. Esse outro item, as portas que aparecem dentro das rotas de saída em ângulo de 180 graus, em seu movimento de abrir no sentido do trânsito de saída. Então, quando você abre no sentido do trânsito de saída, não pode diminuir a largura efetiva dessas em valor menor que a metade. Figura 2. Sempre mantendo uma largura mínima livre de 1,20 m para ocupações em geral. Então, ocupações em geral, 1,20 m. E 1,65 m, aqui ficar esperto quando se tratar de hospital, tudo que é H. Então, aqui, a saída está nesse sentido. Então, o que ele fala? Que essas portas que abrem 180 graus, aqui elas não podem diminuir a largura efetiva em valor menor que a metade. Figura 2. Então, que ele está falando aqui, meu entendimento, quando ele abre aqui, ele não pode diminuir essa largura aqui menos que a metade. Então, esse pedacinho aqui, ó, tem que ser no máximo 0,60 quando ela faz isso. Tá? Então, aqui o que eu estou entendendo, não pode diminuir a largura efetiva dessa em valor menor que a metade. Figura 2, sempre mantendo uma largura mínima livre de 1,20 m. Então, ela tem que abrir totalmente e manter 1,20 m de largura aqui, ó. E 1,65 m para ocupações de geral. Tá, esse é o meu entendimento aqui nesse desenho aqui, que eu acho que está um pouco complicado. A gente volta aqui depois. Nas edificações do grupo F, né, F2, igreja, por exemplo, com capacidade acima de 300 pessoas, F11, boate, F6, salões de festa, serão obrigatórios no mínimo 2 saídas de emergência. Então, ficar atento aqui na lotação desse tipo de edificação do grupo F, edificações de concentração de público. 2 saídas de emergência com, no mínimo, também ficar esperto aqui, afastamento de 10 metros entre elas. Então, tem que ter 10 metros para se considerar 2 saídas de emergência, atendendo sempre as distâncias máximas a serem percorridas. Aí tem que olhar na tabela da IT11, mas ficar atento aqui. Acima de 301 pessoas, precisa de 2 saídas, afastadas no mínimo 10 metros entre elas. Nas edificações do grupo F, quando exigidas 2 saídas, então, quando for exigido o grupo F 2 saídas, quando tiver mais de 300 pessoas, se não houver possibilidade de afastamento de 10 metros entre saídas, então aqui esse item dá uma solução. Admite saída única no pavimento, ou mais de uma saída com menos de 10 metros entre elas, se atenderem a no mínimo 1,5 vezes a largura mínima necessária ao escoamento da população. Então aqui, pessoal, se você tem, por exemplo, uma porta de 3 metros, você calculou lá.
mas tem mais de 300 pessoas, então você vai precisar ter 2 saídas, certo? 2 saídas. Mas você não consegue ter 2 saídas com um afastamento de 10 metros entre elas. Então, isso aqui dá uma solução que é você aumentar 1,5 vezes a largura mínima necessária. Então, você pode fazer uma porta com a largura de 4,5 metros. Você aumentou, então, em vez de ser 3 metros, você vai fazer uma porta 1,5 vezes esse valor, que dá 4,5 metros. E aí você não precisa ter afastamento de 10 metros entre elas, tá? É uma solução quando você não consegue ter afastamento de 10 metros entre as portas. Os acessos, generalidades. Os acessos devem satisfazer as seguintes condições: permitir escoamento fácil de todos os ocupantes da edificação. Então, não pode ter materiais, móveis nos acessos, porque se houver esses materiais, não vai permitir escoamento fácil e não, por sua vez, não vai atender a letra A. Permanecer desobstruídos, é o que eu falei, em todos os pavimentos. Ter lagoas de acordo conforme eu sabia no item 5.4. Nós passamos pelo 5.4 aqui, ele fala de uma largura mínima de 1,20 m. Tá aqui, eu não... Mas é 1,20 m, tá? A largura mínima geral. Quando se tratar de hospital, 1,65 m. Aí tem que ficar esperto ali, porque tem vários tipos de hospital. Hospital psiquiátrico e outros que eu não lembro agora. Ter pé direito de, no mínimo, 2,30 m, com exceção de obstáculos representados por vigas, vergas de portas e outros, cuja altura mínima deve ser de 2,10 m. A altura de uma porta. A altura superior da porta é 2,10 m. E a verga, por sua vez, está mais ou menos nessa altura aí, 2,10 m. Esses ser sinalizados e iluminados, iluminação de emergência, com indicação clara do sentido da saída. Então, no projeto, você tem que pensar como que a pessoa vai sair da edificação e posicionar os blocos autônomos, as iluminações, para balizar a saída. A pessoa vai ver lá uma luz, vai caminhar em direção àquela luz, vê outra luz, caminha em direção, até ela chegar numa saída de emergência. De acordo com o estabelecido na IT 18, menção de emergência, e IT 20, sinalização de emergência. Então, aqui eu coloquei o que é acesso. Peguei a definição. Caminho a ser percorrido pelos usuários do pavimento ou do setor, constituindo a rota de saída horizontal. Então, aqui na horizontal, não é escada. Para alcançar a escada, então, horizontal para alcançar a escada. Chegar até a escada ou rampa, área de refúgio ou descarga para a saída do recinto do evento. Então, esse descarga aqui eu entendo como o piso térreo, onde você sai para o exterior. Os acessos podem ser constituídos por corredores, passagens, vestíbulos, balcões, varandas e terraços. Pois vamos ver melhor o que é vestíbulo, o que é balcão. Aqui já tem uma definição. Balcão ou sacada, parte do pavimento da edificação em balanço, em relação à parede externa do prédio, tendo pelo menos uma face aberta para o espaço livre exterior, também conhecido como laje em balanço. Aqui ele fala parede externa, então está aqui a parede externa. E aqui estão os andares. Esse balcão ou sacada, que entendendo aqui esse texto, seria uma laje em balanço aqui, ó, né, tendo uma face aberta para o espaço livre exterior. Então, outra laje em balanço aqui. Aqui você tem uma guarda, aqui você tem uma guarda. Então, esse balcão sacada é esse espaço aqui, ó, que pode ter gente aqui, depende do tipo de edificação. Um F, grupo F, concentração de público, tem lugares que as pessoas ficam aqui na sacada, olhando para baixo, bebendo e tal. Então, esse item aqui, balcão ou sacada, se refere a essa lajezinha em balanço aqui, tá? Eu nunca vi, mas sei que tem prédios assim, que tem uma sacada grande e ficam as pessoas ali conversando. Restaurante, por exemplo.
Tem restaurantes aí em prédios que tem. Eu nunca fui, não sei, mas eu sei que tem. Os acessos devem ser livres, então não pode ter nada de quaisquer obstáculos. Não pode ter uma cadeira, não pode ter um móvel, não pode ter lixo, não pode ter nada ali nos corredores, nas escadas. Então esse item até dá exemplo: móveis divisórios, locais para exposição de mercadorias. Você não pode deixar mercadorias em escadas. É comum, até comum ver mercadorias em escadas, principalmente em edificações comerciais. E outros de forma permanente, mesmo quando a edificação esteja supostamente fora de uso. Então, mesmo que não, em tese, esteja fora de uso, a IT, esse item proíbe o acúmulo de materiais nesses locais de saída, rotas de saídas de emergência. Esse item é permitida a utilização de catraca na rota de fuga. Tudo bem. Quem nunca foi num prédio comercial ou até residencial, que você tem que fazer lá ir lá no balcão, dar o RG, tirar foto, dar telefone e tal. Aí você recebe um crachazinho, passa na catraca. Então, desde que você pode usar a catraca, desde que o dispositivo seja liberado no caso de falha por falta de energia da fonte principal. Então, acabou a energia, o dispositivo tem que ficar livre, ou mediante acionamento da central de alarme de incêndio da edificação. Então, alguém acionou um alarme, imediatamente a catraca tem que ser liberada, tem que ficar destravada, de maneira que não obstrua o escoamento das pessoas. Isso é uma irregularidade que tem em vários prédios, onde as catracas não estão interligadas com a central de alarme. Isso é uma irregularidade, é um item de Comunix. Possui sistema de destravamento manual em local de vigilância permanente. Então deve haver um botão, qualquer dispositivo em que um vigilante ou qualquer pessoa ali, o atendente, possa ir lá e acionar manualmente o destravamento das catracas. Seja considerado para fins de cálculo populacional a saída de no máximo 50% da lotação prevista para a edificação. Então, aqui o que eu entendo, 50% você pode considerar para sair pela catraca. E o restante vai ter que ter uma porta lateral ali, enfim. E normalmente tem uma portinha ali lateral, que o segurança puxa uma travinha, a pessoa passa ali sem passar pela catraca. E aqui, né, os modelos de catracas aí, tem vários tipos, você encosta ali um cartão, tem uma que você tem que introduzir o cartão ali. Então, continuando, para fins de cálculo de lotação, cada catraca pode proporcionar a saída de no máximo 50 pessoas. Então, isso tem que ser previsto. Né? Se você tem lá 300 pessoas, você pode usar 6 catracas. Mas aqui ele fala calcula a saída no máximo 50%, né, de 300. Então seria 150 pessoas. Então você pode usar 3 catracas e depois ter uma portinha do lado. Mas esse item aqui já fala o seguinte: quando a catraca for utilizada na rota de fuga, deve ser previsto saída alternativa com largura de 1,20 m. Então, se tiver catraca num corredor, por exemplo, aqui um corredor, e aí coloca aqui uma catraca. O desenho não está muito bom, pessoal. Deve ser previsto saída alternativa. Então, vai ter que ter uma saidinha aqui, uma porta aqui. E aqui vai ter que ter largura de 1,20 m. Ou uma porta aqui, nessa parede, por exemplo, que tem que ter largura de 1,20 m para a pessoa poder sair por aqui. Esse é o meu entendimento desse item. Ok, pessoal, então eu vou terminar por aqui. Na próxima aula vamos continuar falando e comentando melhor aqui dos itens principais da IT11. Agradeço. Muito obrigado.